Fala galera do Zona de Comando, dando início hoje à nossa série Staples, uma série que eu já havia anunciado que nós iríamos fazer com uma carta super legal e tradicional no Commander, que é, vocês já viram pelo título do vídeo, a Sol Ring. Só tomando cuidado pessoal, eu já vi muita gente pronunciar errado, a forma correta de se dizer isso é Staples e não Staples, ok? E vamos começar, obviamente, para quem é marinheiro de primeira viagem, definindo o que é uma staple, certo? O que é uma staple? De acordo com o site gatheringmagic.com, staple é um card that is popularly used across a broad range of decks. O que significa, numa tradução aí livre, feita por mim mesmo, é uma carta que é popularmente utilizada em uma extensa gama de decks. Ou seja, deck pra cacete usa essa carta, ok? Aí ela se torna um staple. Certo? Um arroz de festa lá, vai, uma figurinha carimbada de todos os decks, tá? Seria uma definição aí de livre tradução para uma carta staple. Então vamos a Sol Ring, artefato de custo de mana convertido 1, que tem como seu efeito, vira, adiciona 2 manas incolores à sua reserva de mana, certo? Por que esse artefato é um staple? Simplesmente porque é uma carta boa demais para acelerar jogo. Vamos primeiramente acessar a StarCityGames.com para ver que ela varia desde sua edição alfa de $300 para a edição mais recente, Commander 2015, custando $2,19 a preço de hoje, da gravação deste vídeo, certo? Ou seja, para você que vai jogar Commander, conseguir uma Sol Ring para o seu deck não é nada difícil, já que as edições mais novas estão a preços muito mais acessíveis, ok? Sol Ring, só para lembrar, é uma carta que é legal sim no Commander mesão, ela só é banida em Legacy, restrita em Vintage e é banida também no Dual Commander por razões óbvias, ok? Quais seriam essas razões óbvias, né? O próprio Mark Rosewater, que vocês estão vendo aí no vídeo de vocês, que é praticamente o designer-chefe, é uma das principais cabeças do desenvolvimento da Wizards, definiu o Sol Ring como uma carta Beyond Broken. Numa tradução, de novo, livre do Patrick, ela é roubada para caralho. Caralho não cabia aí no slide, então ficou pra cacete mesmo, certo? Por que Sol Ring é tão roubada? Porque se você for pensar em outras cartas com efeitos similares, por exemplo, aí à esquerda de vocês no vídeo, vocês estão vendo Mana Crypt e Mana Vault, tá? Dois artefatos que têm efeitos similares ou até melhores, no caso de Mana Crypt, de Mana Vault, só que essas são cartas que têm desvantagens, ok? O famoso drawback que a gente diz. Mana Crypt é um artefato de custo 0 que você vira para adicionar 2 incolores também à sua reserva de mana. Ou seja, é um Sol Ring a custo 0. Só que na sua fase de manutenção você vai jogar uma moeda e o oponente vai chamar cara ou coroa enquanto a moeda estiver rodando no ar, tá? Se você perder este coin flip, essa moeda, você vai tomar um raio na sua cabeça, tá? Você vai tomar um raio, você vai tomar 3 pontos de dano. Então existe uma desvantagem para Mana Crypt, ok? E também existe uma desvantagem para Mana Vault, um artefato aí também de custo convertido 1, que você vira, ele adiciona 3 incolores à sua reserva de mana, ou seja, ainda melhor do que Sol Ring, adiciona uma incolor a mais. Só que ela não desvira na sua etapa de desvirar, tá? E para que você consiga desvirar Mana Vault, você precisa pagar 4 manas incolores para desvirar, tá? Se você não conseguir pagar esse custo e ele permanecer desvirado, esse artefato, permanecer virado, ele te causa 1 ponto de dano, ok? Então, enquanto você não desvirar a Mana Vault, toda manutenção você vai tomar 1 ponto de dano. Ou seja, são artefatos também excelentes, mas com desvantagens. Sol Ring não tem nenhuma desvantagem. E ela, inclusive, é até comparável em alguns fóruns que eu já andei pesquisando com as MOCs, com as cartas que são parte da Power 9 do Magic. Por um simples motivo. Se você pegar qualquer MOCs, elas são artefatos de custo 0 que você vira, adiciona mana colorida, obviamente que isso é melhor,
certo? E obviamente que elas são artefatos melhores porque o custo é 0, você faz isso de turno 1, né? Primeiro turno seu, você já desce esse artefato, então obviamente que eles são melhores do que Sol Ring, só que eles não têm desvantagens, né? Nenhuma Mox tem desvantagem, nenhuma Mox te dá dano ou não desvira. Não, são artefatos que você consegue já obter vantagem assim que entra em jogo e não tem absolutamente nenhuma desvantagem na manutenção, nem nada, certo? São cards sem algum drawback, sem alguma desvantagem. Sol Ring também é um card que não tem nenhuma desvantagem. Você faz no primeiro turno também, obviamente que você vai precisar pagar alguma coisa para fazer Sol Ring, só que ela adiciona 2 também. São incolores? Tá, são incolores, não são coloridas, mas adiciona 2. Isso isso te dá uma capacidade de aceleração de jogo absurda. Para vocês terem uma ideia, num Commander mesão, por exemplo, se você faz um Sol Ring de turno 1, você consegue fazer, por exemplo, um Oráculo de Muldaia no turno 2, tá? Você vai baixar no turno 2 o seu segundo terreno, né? No turno 1 você fez terreno, Sol Ring, no turno 2 você fez o seu segundo terreno, tapou o Sol Ring e os 2 terrenos para fazer Oráculo de Muldaia, aí você consegue colocar ou mais um terreno da sua mão em jogo, ou um terreno, se ele for revelado no topo do seu Grimório, por exemplo, você já pode colocar ele em jogo, certo? E aí você já vai, então, encerrar o seu turno 2 com 3 terrenos em jogo, mais Sol Ring. Quando chegar na sua fase de manutenção do turno 3, você vai desvirar tudo, e você pode baixar um terreno, e se tiver um terreno lá no topo do seu Grimório ou na sua mão, você pode baixar esse outro terreno também. Ou seja, você vai ter 5 terrenos em jogo, mais Sol Ring. E você pode fazer, por exemplo, então, de turno 3, uma Elesh Norn, só para vocês terem uma ideia do que um Sol Ring de turno 1 é capaz de fazer com o seu turno 2 e o seu turno 3 num Commander mesão. E não só num Commander mesão, em qualquer formato em que se fosse permitido usar Sol Ring, né? Por isso que ela é banida em Legacy, por isso que Sol Ring é restrita em Vintage e ela é banida no Dual Commander, porque isso é realmente roubado pra cacete, tá? Então, pela capacidade de aceleração que Sol Ring proporciona e pelo fato de ela não te dar absolutamente nenhuma desvantagem, ela é certamente a maior staple do Commander, certo? A partir do momento em que ela não é banida, ela aparece certamente em todos os decks, sejam eles monocores, 5 cores, não interessa, Sol Ring vai estar lá na sua lista de 100 cartas do deck, às vezes, se bobear até antes do seu general, você já sabe que você vai colocar Sol Ring no seu deck de Commander. O que vocês acham deste artefato, senhoras e senhores, para o nosso formato mesão? Vocês são daquela galera que apoiam a manutenção de Sol Ring no mesão, ou vocês fazem coro com aquela parte da galera que acha que o banimento de Sol Ring, até para o Commander mesão, já deveria ter vindo faz tempo? Eu gostaria que vocês comentassem aí abaixo, e isso conclui o nosso primeiro episódio da série Staples, com, obviamente, Sol Ring. Voltaremos em breve com novos Staples para Commander. Abraço!